muitas vezes os transtornos mentais, né, eles foram, de certa forma, vendidos, né, para as pessoas como um desbalanço químico, né? Então, assim, não é culpa sua você ter depressão, é um desbalanço químico de neurotransmissores, né? Que você tem aí na cabeça, no seu cérebro, nos axônios. Ou seja, pela lógica, se você está faltando um neurotransmissor, que seria os neurotransmissores da felicidade, então você está apresentando a tristeza. Então, o que falta? Repor os transmissores. Então, como que você repõe nos transmissores? Através de um comprimido, que são os mais práticos, né? Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Então, a princípio, a serotonina no cérebro resolveria esse problema da tristeza. E a gente vê que não é assim na prática, né? E acho que essa forma, né, de classificar as pessoas, né, passa pela... É quando, assim, não queremos conflitos com os colegas especialistas focais, psiquiatras, mas, assim, existe uma adaptação da psicologia, né, dos transtornos mentais para a medicina. E, às vezes, essa adaptação ela não foi, de certa forma, bem feita. Me explico melhor. A medicina a gente conhece, né? Como que funciona em geral. A gente faz um diagnóstico, a ideia do médico é fazer um diagnóstico e propor um tratamento. E aí, quando a gente faz esse transporte para a saúde mental, não é tão fácil. Seguinte, um exemplo. Quando a gente classifica doenças, a ideia da gente classificar, colocar ela em grupinhos, é para facilitar a comunicação entre profissionais, tentar alguma prevenção e um tratamento. Não, e até para conversar em congresso, né? Os médicos de forma internacional, a gente, de certa forma, falar a mesma língua, a gente acaba separando as coisas, agrupando elas para conseguir lidar melhor isso, né? E aí isso ficou complicado, né? Ou não aconteceu na psiquiatria, né? De certa forma. O diagnóstico, vou dar um exemplo, né? Um exemplo bem básico da medicina, bem comum. Uma pneumonia, por exemplo. A gente pega lá, a pessoa está com uma pneumonia e a pneumonia a gente descobre que o agente causador dessa pneumonia de comunidade, né, que a gente fala, adquirida na comunidade, ela é causada por um Staphylococcus, lá, que é uma bactéria específica. A gente consegue achar a doença, classifica ela, tá na caixinha das pneumonias. Na caixinha das pneumonias, essa doença ela é causada por tem um agente causador, que é o Staphylococcus. Então a gente tem um antibiótico bom para ele, né? As penicilinas, no caso, né? Que não vem ao caso aqui, mas a gente propõe o tratamento e a gente consegue prevenir. Tem, enfim, vacina e tal. Na saúde mental, o jeito que a grande maioria parece que está funcionando é o seguinte: a gente tem um manual, que é o famoso DSM-5, que classifica as doenças. E é um trabalho, assim, excepcional. Se você for ver a evolução de um para o outro, você vê o cuidado que as pessoas têm com a linguagem, né? É um cuidado, assim, no detalhe. Até eu peguei para dar uma lida na classificação, um dos temas que a gente pegou para tratar, para abordar, eu fui ver no DSM. E, cara, do 4 pro 5, tipo, os caras, eles têm um esmero com a linguagem, assim, de querer destrinchar e separar em caixinha. Ó, esse sintoma, ele sobrepõe o outro. Então, é um trabalho grande. E, assim, não tô invalidando esse trabalho, por favor, né? Mas o uso que tem sido feito, que está sendo, na nossa avaliação, um pouco inadequado, né? Então, você coloca os pacientes você aplica um checklist, checklist que você ou qualquer pessoa que se fizer o checklist vai dar positivo. Vai dar positivo, na maioria deles. E aí você propõe um tratamento farmacológico que a gente vai explicar melhor, mas não foi comprovado a eficácia. E a gente entra nesse mito, né, do desbalanço químico. Sim. Porque realmente não conseguiu ser provado, não tem nada que comprova essa quantidade baixa, né, de neurotransmissores em uma pessoa com um diagnóstico de um transtorno mental comum, um diagnóstico de depressão,
leve, moderada, grave, transtornos de ansiedade, transtorno do pânico. Nada disso é comprovado. Então, você usar o mito do desbalanço químico como justificativa de medicação, isso é um erro. E isso não é falado, né, na consulta, assim. Simplesmente fala assim, olha, esse remédio vai funcionar para você. Não tem problema você falar isso, mas desde que você fale divida a verdade com o paciente, né? Compartilhe a verdade. Olha, não existe um desbalanço químico em você. Isso não é comprovado em nenhum lugar. Mas mesmo assim, eu estou usando esse remédio que parece que pode te ajudar. Isso não tem problema. Mas agora, falar que tem um desbalanço químico, que não é culpa sua, que você tem baixa serotonina e o tratamento é repor serotonina, isso eu acho que é uma prática médica.